O canto das cigarras coincide com o fim do longo período de seca no Distrito Federal. O barulho traz certo alívio. A crença popular é de que cigarra cantando é sinal de chuva. Saiba o que realmente há por trás de toda essa cantoria que vem desses barulhentos insetos todos os anos. Ela tem entre 2 e 8 centímetros, mas a potência é de gigante. Ficam lá no alto, camufladas em meio aos galhos das árvores. Tá ouvindo esse barulho? São elas, as cigarras. Estamos em um pequeno reduto delas aqui no plano piloto. Em geral, a cigarra vive um tempo debaixo da terra, se alimentando das seivas das raízes. Depois, cavam buracos e começam a trilhar um novo caminho. Elas sobem nas árvores, passam por uma metamorfose, deixando essas cascas quando atingem a fase adulta. O barulho todo não passa de uma estratégia dos machos para atraírem as fêmeas. Uma disputa no grito. Na verdade, esse som, as cigarras têm um órgão na face inferior do abdômen, composto de músculos e uma bolsa de ar, né? Uma membrana cheia de ar, né? Esse movimento de relaxamento e contração desses músculos é que fazem esse som da cigarra, né? E a fêmea não tem essa membrana, com essa bolsa de ar, né? Essa membrana cheia de ar. Então, por isso que só o macho que emite esse som aí. Mas o objetivo é esse, é a atração das fêmeas. As cigarras botam seus ovos na casca de árvores. As ninfas ou filhotes caem no chão logo que nascem. Elas se enterram no solo e passam a se alimentar da seiva das raízes das árvores. Algumas espécies emergem todos os anos. Na América do Norte, existem ninfas que passam até 17 anos embaixo do solo. Elas estão entre os insetos de vida mais longa. Essa transição do meio subterrâneo para o meio aéreo é também muito importante ecologicamente quando a gente pensa na transição de nutrientes. Então, tem larvas que se desenvolveram no solo, indo para as árvores para vocalizar, né, se transformando em adultos. E esses adultos são importante fonte de alimento para diversos organismos, como aves e os pequenos primatas, cheios de energia que vem do solo, então, para o ambiente terrestre. Assim como os ipês, as cigarras marcam uma época do ano, resultado de uma história evolutiva de séculos que sincroniza a reprodução das cigarras exatamente com o final da seca e início da época chuvosa, o que ocorre durante a primavera e o verão nesta região do Planalto Central. Aqui no Distrito Federal, na região do Cerrado, a gente tem uma estação seca muito pronunciada, né? E as pessoas meio que esperam ansiosas a chuva, né? E a cigarra, ela, como a maioria dos insetos, nas primeiras chuvas, quando começa a aumentar um pouco a umidade relativa do ar, começa a aumentar um pouquinho a umidade do solo, elas emergem. Então ela acaba sendo, na verdade, uma anunciante, uma precursora, né, vamos dizer assim, da chuva, né? O DF tem pelo menos 10 espécies na área urbana já catalogadas pelo setor de entomologia da Embrapa Cerrados. No país, são em média 1.500. As cigarras vivem em climas tropicais e temperados, em ambientes como florestas, desertos e campos. As diversas espécies distinguem-se pelo canto, aparência e pelo comportamento. O entomologista explica o trabalho que é desenvolvido pela Embrapa com os insetos. Nós temos uma coleção entomológica, cerca de 100 mil exemplares, né, com 25 mil espécies mais ou menos. E lá nós temos acompanhado, desde a época da criação da Embrapa Cerrados, lá nos anos 70, foi criada essa coleção exatamente porque se tratava de uma nova fronteira agrícola, aqui a região centro-oeste, e era fundamental, e é fundamental até hoje, que a gente saiba que tipo de inseto que tem, quais aqueles que têm potencial para ser praga, porque a gente está falando de uma nova fronteira agrícola na época da criação da Embrapa, né? O Cerrado, na época, não tinha tradição, vamos dizer assim, de agricultura
intensiva, né? Então, a partir do momento que você cria um ambiente novo de agricultura, junto vem sempre os insetos praga. Então, essa foi a intenção inicial da criação da coleção entomológica da Embrapa. Mas hoje em dia essa coleção está muito mais ampla, né? Hoje em dia a gente tem insetos que são polinizadores, a gente tem insetos que são controle biológico na coleção. Então, a coleção funciona meio que um banco de dados para o pesquisador, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento de distribuição, né, na região dos insetos, que tenha conhecimento de quais espécies ocorrem e também aquelas espécies que têm potencial de dano para a agricultura. As cigarras também têm o seu papel bem definido para o equilíbrio ecológico do planeta. Além de estar na base de alimentos de outras espécies, ela também ajuda no controle de pragas. E as cigarras também, como elas se alimentam de seiva de plantas, elas acabam fazendo controle de algumas populações de árvores. Então, por exemplo, um ataque muito severo de cigarras pode matar uma árvore, né? A árvore pode apodrecer. Então, elas têm esse papel, né, de equilíbrio na natureza, servindo tanto de alimento quanto servindo de controle de população de algumas plantas. E para você que gosta, essa sinfonia dura até 2 meses. Depois, só no ano que vem.